que o general de guerra te dê alegria, te dê força e te dê tudo o que tu está precisando. Só quem conhece é Deus, os nossos corações. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 9, e eu quero ler apenas o versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 9, versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino para o fortalecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ó, esse texto nos traz uma palavra e essa palavra ela é muito poderosa. Ela fala sobre o zelo do Senhor dos Exércitos. Essa palavra ela alegra o nosso coração por ela ser a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Esse texto fala a respeito do nascimento e o reino do príncipe da paz. Quando nós paramos para se alegrar a respeito do príncipe da paz, o texto diz no capítulo 9, versículo 1, mas para a terra que está aflita, não continuará a obs obs obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tomou ou tornou desprezível a terra que Zebulun, a terra de Naphtali, mas nos últimos tomaria ou tornaria gloriosamente ou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios. Esse texto aqui está falando a respeito de uma terra de aflição. Deixa eu te explicar bem detalhadamente para você. Ele está falando aqui da terra da aflição. A terra da aflição, o que, que é? É uma terra que não tem nada, é uma terra de dores. Só quem passou por essa terra de aflição é que sabe. A terra de problema, de sofrimento, de falta de pão, falta de veste. A terra de aflição, ela é uma terra difícil. E, na verdade, nem todo mundo, nem todo ser humano, independente da religião, consegue sobreviver, suportar, aguentar, encarar. Meu Deus. Você está entendendo? A terra da aflição, às vezes na nossa caminhada, nós se deparamos com ela. E nós se deparamos com a terra da aflição e nós precisamos ser muito fortes quando entramos nela. Um exemplo, existem lugares que eu quero abranger por todo canto. Eu não quero acreditar que em algum lugar 100% seja seguro. Em algum lugar tem seus lugares perigosos. E a gente sabe os lugares perigosos que existem, então é melhor não ir, é melhor não passar, é melhor evitar. E às vezes, na caminhada, numa viagem, numa jornada, numa obra, você precisa encarar, né, quantos lugares que eu já entrei e a gente vê muita coisa. Claro que a gente não vai trazer detalhe de lugar, o que acontece, não. Um dia eu me deparei, eu estava na Alemanha e um alemão fez uma pergunta para mim, esposo de uma irmã, né? Ele não quis acreditar, até porque país de primeiro mundo é país de primeiro mundo, minha gente.
A gente sabe que a diferença é grande mesmo, é gigante. A diferença é muito grande, muito grande. E quando você passa uns dias num lugar desse, você volta para uma realidade que você vive. Você diz, meu Deus, eu nem acredito. E eu lembro-me que eu estava indo para uma determinada igreja e no meio do caminho ele fez essa pergunta e ela perguntou para mim, olha, ele está perguntando aqui se é verdade que lá no Brasil as pessoas nas comunidades e tal, ele fez pergunta pesada, viu? E eu disse para ele, é verdade, acontece. Ele disse, eu quero ir lá para ver, porque eu só vejo em filme. Então tem mesmo assim na rua? Não, não tem, tem. Não vou entrar em detalhe que não convém. Mas ele não quis acreditar. Eu disse, ah, tem. E como tem? Eu não vou entrar no detalhe, né? O Espírito Santo às vezes não deixa a gente falar, ele nos controla de uma maneira, mas isso é a forma dele ele se espantar em não querer acreditar, né? Mas tem de tudo. No Brasil tem de tudo que você pensar e imaginar. Tem. Então, o texto fala, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Ou seja, a terra que estava aflita não vai continuar a obscuridade, vai continuar obscura, não vai continuar do jeito que está. Deus, irmão, ele às vezes permite nós entrarmos ou passarmos por uma terra de aflição. E só sabe o que é a terra de aflição quem está nela. Às vezes, nós estamos numa terra de aflição. Às vezes, nós passamos por lugares que são lugares perigosos. Às vezes, nós estamos numa terra de aflição. Não é porque nós procuramos ela, é que o momento, a situação, ou vou adiante, o propósito de Deus, ou aquilo que Deus quer fazer através de nós, aquilo que Deus quer realizar, tem que ser na terra de aflição. Ninguém quer ir para ela. Ninguém. Se o ser humano descobrisse ou fosse revelado a ele antes, ou você vai passar por uma terra de aflição, ou você vai ficar na terra de aflição por tantos dias. Ele não quer, ele não aceita, ele quer desviar o caminho, ele quer agir do jeito dele, ele quer dar um jeito, ele quer criar situações para não ficar nela. Então, existem algumas coisas que Deus não nos avisa, outras coisas Deus avisa. Então, o texto diz que, mas a terra que estava aflita não continuará. Tu estás pensando, escuta o que Deus manda te dizer. Eu prego a palavra, minha gente. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de meditar nos textos. Eu gosto, está dentro de mim. Eu gosto. Me faz muito bem. Essa palavra me faz muito bem. Eu prego aqui, eu nem me canso, não, eu fico bem renovado. Eu fico numa paz maravilhosa. Sente essa paz aí, escuta a voz de Deus, entenda o que Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para você que está aí. Só Deus é quem sabe quem está na terra de aflição. É. Na terra de aflição, a gente não recebe visita. Na terra de aflição, ninguém liga para a gente. Na terra de aflição, às vezes a gente quer se desesperar. Na terra de aflição, às vezes a gente perde o sono. Na terra de aflição, às vezes a gente quer morrer. É terra de aflição, minha gente. Mas claro que Deus não está permitindo você nessa terra de aflição para você morrer. Não, para você ser envergonhada. Não, Deus não vai permitir eu entrar ou passar alguns dias ou um tempo na terra de aflição para que eu venha perecer. Não, irmão. Deus permite a gente passar ou entrar na terra de aflição, mas ele permite com propósito. Quantas pessoas que já passaram? Porque tem terra de aflição, recebe essa palavra aí, tem terra de aflição que ela é pequena. Ela é pequena. Quando a gente entra nela, que a gente começa a orar, começa a cantar, que a gente começa a caminhar, nós saímos dela rapidamente. Já tem terra de aflição que ela é longa, ela é espaçosa, demora, você anda, caminha, ora, busca, e às vezes demora para você sair dela, mas você sai, porque terra de aflição, ela tem começo, meio e fim.
terra de aflição, ela não é infinita, a terra de aflição, ela não é fechada, a terra de aflição, ela tem saída, a terra de aflição, existem pessoas que também estão nela e que são pessoas boas. Meu Deus do céu. Na terra de aflição, às vezes nós estamos nela, pensamos que vamos perder e ganhamos dentro dela. Às vezes Deus não nos tira de dentro da terra da aflição para nos dar vitória. Deus tem seus propósitos. Deus, às vezes, Deus nos dá vitória dentro da terra de aflição. Meu Deus do céu, tu acredita nesta palavra? Tu recebe essa palavra dentro da terra de aflição. Deus vai lhe dar vitória. E aí você fica como uma criança. Quando você sai de dentro da terra de aflição, você já sai de posse de vitória. Em outras situações, Deus lhe tira da terra de aflição e lhe dá vitória fora dela. Para que ninguém da terra de aflição fique sabendo. Em algumas situações, Deus dá vitória dentro da terra de aflição, para que todo mundo fique sabendo que você foi para ali, sofreu ali, pagou um preço ali e Deus lhe deu vitória ali. Em outra situação, Deus lhe tira de dentro da terra de aflição e lhe dá vitória bem longe para que ninguém fique sabendo e que para que você não fique contando a todo mundo o que Deus fez na sua vida. Nós temos segredo que nós não precisamos estar contando aos outros. Nem tudo você pode contar. Tem coisas que você tem que manter o controle, se manter, se controlar e entender que aquele que te chamou é poderoso para te dar vitória. Aquele que permite nós entrarmos numa terra de aflição é o mesmo que nos tira. Meu Deus, tu recebe essa palavra? Tu recebe essa palavra? Quanta aflição, hein? Quanta aflição, que às vezes nós sentimos uma aflição tão. Meu Deus, que palavra boa, Jesus. Que palavra boa. Você receba essa palavra, se alegre com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração, se encha desta palavra, entenda essa palavra. É Deus falando com você que essa terra de aflição, ela tem começo, meio e fim. Quando você menos esperar, Deus vai te tirar dela. A palavra de Deus diz, irmão, que uma pessoa na terra de aflição, ele fica aflito. É muito impossível, mas acontece, um ou outro tem a oportunidade de entrar na terra de aflição e, mesmo estando na terra de aflição, está feliz. Já outros, quando estão na terra de aflição, o semblante dele cai. Já outros, quando estão na terra de aflição, é um mistério muito grande na vida dos seres humanos. Outros estão na terra de aflição, ele procura cantar. Às vezes Deus nos leva para a terra de aflição para a gente orar mais, para a gente confiar mais nele, para ele nos preparar para entregar em nossas mãos vitórias grandes. Deus está dizendo: tu estás na terra de aflição e eu estou te preparando para entregar nas tuas mãos o que eu te prometi. Tem coisas que é necessário nós passarmos, nós enfrentarmos para alcançar a vitória. Irmão, você está pensando, você pensa que José, um exemplo, José passou por um sofrimento muito grande na mão dos irmãos dele. Sim ou não? Foi dos irmãos dele. O sofrimento dele foi grande, irmão, foi muito grande. Ele foi ver como os irmãos dele estavam. José, eu sempre digo que eu tenho minha mente é fértil, né? Minha mente ela é muito abençoada. Obrigado, Senhor Jesus. E eu tenho bons pensamentos para as pessoas, eu confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas, por exemplo. Eu consigo fazer isso, tá? Por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo confiar nas pessoas, até que a pessoa me prove o contrário, eu consigo confiar nas pessoas. Então, eu consigo acreditar na chamada de um obreiro. O obreiro está por ali, se eu ver que o obreiro é bom, um bom pregador, ou ele está começando, mas Deus tem negócio com ele. Eu confio nele. Eu dou oportunidade a ele, eu faço de tudo para ver ele bem, pregando, sabe? Animado. Isso é muito bom, isso me faz muito bem fazer esse bem. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. A gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? O que José passou, o pai dele só vê como estão seus irmãos, leva uma comida para ele e volta para me dizer como eles estão. José foi cheio de boas intenções. Deu para entender?
Mas aquele dia que o pai de José disse: vá saber como seus irmãos estão, se estão bem, está precisando de alguma coisa, leve comida para ele. Ali foi Deus levando José, meu Deus do céu, olha aí, ó. Oh, dergue-me como torgiofá, meu pai. Aquele dia, presta atenção nisso aqui, eu gosto de pregar a palavra, eu gosto. Essa palavra me faz um bem maravilhoso. Naquele dia, escute, guarda essa palavra aí, estava determinado por Deus, aquele dia. Tem dia que Deus determina, está determinado. Tem dia que Deus decreta, está decretado. Naquele dia foi decretado por Deus. Escuta, guarda essa palavra. Eita, é porque desce o tema aqui da mensagem, aí a gente tem que, não é, falar mesmo. Naquele dia, foi o dia que Deus decretou. Meu Deus, olha o tema que desceu aqui, ó. O dia que Deus decreta. É o tema da mensagem hoje. Pode ser que mude, tá? O dia que Deus decreta. Tem dia que Deus decreta as vitórias, as bênçãos, decreta. Deus vai lá e pá, é hoje. O dia que Deus decretou José entrar naquela terra de aflição, era uma terra que ele não desejava, mas ele tinha sonhado. E aquele sonho tinha que se cumprir de um jeito ou de outro, tinha que se cumprir. O sonho, a revelação, o que Deus nos mostra que vamos ser, que vamos chegar, que vamos ter, isso requer uma perseverança. Então, aquele dia foi o dia que Deus decretou. O dia que Deus decreta. O dia que Deus decreta. O dia que Deus decreta. Deus decretou ele entrar, ir lá nos irmãos, e os irmãos pegam ele, prender ele, jogam ele numa cisterna, planejar e matar ele. Tudo foi ali permissão de Deus. E já estava decretado que ele não ia morrer. Mas estava decretado que ele iria sofrer aquela decepção muito grande com os irmãos dele. Ele ouvindo, ele vendo os que pegaram, os que prenderam, os que desceram ele na cova. Ele sabia, ele viu todos, todos. Ele viu o que estava calado, ele viu o que se meteu, ele viu o que disse, bora matar. Ele viu aquele que disse, não, 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 tá vindo uma caravana ali, vamos vender ele para ele ser escravo lá no Egito. Ele ouviu e viu tudo, tiraram, bora José, sai daí. Ele viu quando tiraram a túnica dele que ele usava, ele viu quando disseram, e papai, quando, o que, que a gente vai dizer? Quando perguntar por ele. Ele ouviu quando disseram assim, a gente pega, mata um animal, mela a túnica dele de sangue, e leva para papai e diz: ó, papai, uma besta fera do campo acabou com a vida de José. E papai vai acreditar na gente. Meu Deus, eu estou me arrepiando aqui, viu? Essa palavra é muito poderosa. Às vezes a gente diz que a gente, alguém diz que a gente morreu. Alguém diz, ó, desviou, saiu da igreja, tá pregando mais não. É, eita, palavra boa. Tu tá ouvindo? Ali é irreversível, não tem mais condições. Olha que tem. E José ouvindo tudo, disse: não, 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 mata ele não, peraí, mata não. Vende ele, bora vender. Eu concordo. Vender, eu concordo. Agora, matar, não. Ó Deus trabalhando. Ó Deus dizendo. O tempo da terra de aflição de José, ele não foi longo ali perto dos irmãos dele, não. Às vezes é melhor você passar ou estar na terra de aflição com estranhos do que estar em uma terra de aflição com a própria família. Meu Deus. Ou com pessoas que diz que te ama. Elemi comundou eder giofa. Tu recebe essa palavra aí. Aí agora vem de José. Aí José segue numa terra de aflição, porém diferente. José segue em uma caravana, sabendo que ele estava indo para o Egito. Meu Deus do céu. Olha a terra de aflição de José. Agora já não era com os irmãos, era com pessoas estranhas. Só que quando ele chegou lá, a terra de aflição, ela foi sumindo. Quanto. Eita, que palavra boa. Escuta isso aqui, isso é a palavra revelada por Deus, pelo Espírito Santo. José, quando saiu da terra de aflição, a terra de aflição dele, ela foi se acabando. Por quê? Porque ele estava sendo levado para o Egito. Deus estava afastando José dos irmãos dele. Meu Deus, escuta o que Deus está dizendo para você. O dia que Deus decreta, tem dia que Deus decreta nos tirar de perto de pessoas. Comece a aceitar, a entender e a agradecer. Quando Deus lhe colocar para longe de pessoas, ou quando Deus colocar pessoas para distante de você, agradeça. José estava sendo levado.
Os irmãos dele ficam olhando. Eita, nunca mais vamos ver ele. Deixa ele para. Eles não estavam se importando, não existia, eita, palavra boa, interesse por José. Eles estavam interessados em dinheiro. A gente vende, manda ele para lá, ele nunca vai ser nada. Ele sonhou que a gente vai se prostrar diante dele. Ele está enganado. Isso aí, esse sonho dele nunca vai se realizar. E Deus permitiu José passar por uma terra de aflição perto dos irmãos. Depois Deus levou ele para o Egito, vendido. Compraram ele, olhar, presta atenção aqui, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. Quando, meu Deus do céu, fica aqui regozijado, sabe por quê? Porque quem comprou José, olhou José dos pés à cabeça, olhou e disse, rapaz, é assim, irmão. É assim. Eu não sei se você já ouviu ou você já viu. Eu estou falando porque eu sei. Quando você chega numa feira de gado, meu pai criava cavalo, vaca, enfim. Quando ele ia comprar um cavalo, presta atenção nisso aqui, viu? Eu estou falando isso aqui para você entender. Quando ia comprar um cavalo, ele ia lá na boca do cavalo e abria para ver os dentes do cavalo. Por isso que tem um ditado que diz assim, ó, cavalo dado não se olha os dentes. Você está entendendo? No quartel, quando você vai servir, no exame lá, os seus dentes é analisado. Olha, mostra a dentadura para ver como é que tá os dentes, para ver se os dentes tá bom, porque se tiver com problema, não funciona, não passa, reprova, reprova, reprova. No quartel, reprova. Então, existem esses detalhes. Então, quando o comprador, é o que está vendendo ele, olhou José e viu que José tinha condições. Escuta, o dia que Deus decreta. Quando Deus, essa palavra é forte e poderosa, por isso que eu prego. Quando Deus, presta atenção, olhar para você, eita, que palavra forte, boa e poderosa. Quem tem glória para Deus dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. Escute, quando Deus olhar para você, olhar para mim, e Deus ver condições em mim. Condições de quê? Condições de abraçar a vitória, que às vezes nós queremos a vitória, mas nós não estamos em condições. Quando Deus olhar para mim e ele vê em mim, se esse daí agora, o dia que Deus decreta, é o tema da mensagem de hoje, quando Deus olhar para mim e dizer agora, agora sim, agora eu sei, meu Deus do céu. Agora eu vou fazer. Ah, já está na hora. Está na hora. Aí Deus agora decreta, entrega. Entende? No meio do caminho, quando chegar lá, antes, depois, o trabalhar de Deus. Quando Deus olhar para mim, aqui, ó, e ele vê condições, meu filho tá bom, tá na hora. Deus conhece mente, conhece coração. Deus conhece-nos por dentro e por fora. Quando Deus não é menino, não, minha gente. Deus é menino, é. Deus não é menino, não. Deus é Deus. Deus é Deus, glória a Deus, Deus é Deus. Deus não é menino, minha gente. Deus usa os meninos, mas Ele é Deus. Deus usa os meninos, mas Ele é o Senhor. Tu crê nessa palavra? Deus é Deus. Deus sabe a hora. O dia que Deus decreta, está decretado. Quando Deus olhar para você e Ele vê condições em você de receber, de ser abençoado, nem se preocupe. Sabe por quê? Porque a bênção vai ser derramada sobre você de uma maneira sobrenatural. Terra da aflição. Lá vai José. Olhar os dentes, olhar eles. Um bom escravo. Queremos, compramos. Pá, pagamos. Vem para cá, José. Agora vai para o Egito. Lá vai José, se distanciando dos irmãos dele. Mas esse irmão, é necessário se distanciar. Guarda essa palavra aí, de se distanciar de quem você está vendo que está lhe fazendo mal. Está vendo que não quer o seu bem. Eu não sei como é que as pessoas insistem. Outro dia eu aconselhei uma determinada pessoa, um homem. Ele me contou uma história da igreja que ele faz parte, e o conselho que eu dei a ele foi: meu irmão amigo, sai de lá, meu irmão amigo, siga a sua vida, procura outro quartel, outra igreja para você servir a Deus. Sai de lá. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê? Eu disse a ele, porque senão você vai morrer, vão lhe matar lá espiritualmente.
E ele, não, mas porque eu sou nascido e criado lá, minha mãe faz parte lá, meus irmãos, eu saí de lá, só eu saí, se meus irmãos quiserem sair comigo, vai ficar melhor. Do meu irmão, salva-te enquanto é tempo, apressa a salvar a tua vida. Teus irmãos estão tendo problema? Não, tá não, só eu que estou me perseguindo, porque eu prego, porque pronto, é a tua chamada. Quem tem uma chamada de Deus que se destaca, que brilha, começa a incomodar. Sai de lá, meu irmão amigo. E ele não saiu. E sabe onde eu encontrei esse homem? Sabe onde eu encontrei esse homem? Encontrei porque o irmão dele me ligou na época, que não faz muito tempo, e pediu para eu ir buscar ele, porque ele estava bebendo todo dia. E eu disse, me diga onde é que ele bebe, que eu vou buscar ele. Vou lá conversar com ele, ele tem um carinho por mim, ele me conhece há muito tempo. Se ele me procurou é porque ele confia em mim. E eu disse, quando ele estiver no bar, você me diz, manda a localização que eu vou bater aí, que eu quero falar com ele. E quando eu, meu Deus, eu chego, fico me arrupiando aqui todinho, sabe? E quando ele ligou para mim, um dia ele ligou para mim, só ele tá, foi beber, saiu agora. Eu disse, mas faz tempo, não saiu agora. Eu digo, pronto, eu vou para lá. Manda a localização, vai para perto dele, manda a localização, que eu vou chegar aí. E quando eu cheguei lá, ele estava com a primeira bebida lá, a primeira cerveja na mesa, e eu já desci do carro, já disse a ele assim, meu irmão, amigo, chega a me dar vontade de chorar quando eu penso nisso. Eu já desci do carro dizendo, meu irmão, amigo, não faz isso não, comigo não. Eu não te avisei que iam te matar espiritualmente. Por que tu não me escutasse, rapaz? E ele se assustou quando me viu. O que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, eu vim te buscar, homem. Eu vim te buscar. Não, não. Eu não aceito tu aqui, não, nessa mesa de bar, não. Não, não, filho, não. Não, não faça isso comigo, não, meu irmão. E ele disse assim, como é que o senhor sabe que eu estava aqui? Eu não quis dizer para não causar, né? Porque meu irmão foi dizer, não, eu disse, não, eu vim, meu filho, eu vim buscar. Venha, venha comigo. Pague isso aí e sai daí, meu irmão amigo. Eu não disse a tu, homem, que iam te matar espiritualmente. Por que tu não me escutou? E ele botou para chorar. Ele não estava embriagado, não, viu? Ele tinha começado a beber. Ele não estava embriagado, não. Eu disse, essa tu, homem, que iam te matar. Por que tu não me escutasse, rapaz? Ele, não, mas agora eu já estou bebendo, já não, você vai querer saber sim. Deixa eu fazer uma oração por você aqui. Aí dentro do carro eu fiz uma oração por ele, muito maravilhosa. Chorei com ele. Eu fico me controlando para não chorar. Chorei com ele, me abracei com ele. Um homem muito bom, firme, pessoa de família. E me abracei com ele, chorei com ele. E eu disse para ele assim: agora eu vou levar em casa. Não, mas eu já disse lá que eu não ia chegar hoje mais, não. Ele dizendo, né? Ele dizendo: minha mulher ficou chorando lá, minha menina. Mas eu disse que eu não ia chegar, não, só ia chegar no outro dia de manhã. Mas Deus, quando decreta, está decretado. E eu chorei com ele, abracei, orei. Eu disse: agora a gente vai para casa e você não volta mais não para cá, nunca mais, em nome de Jesus. Tá bom? E ele disse: o senhor vai me levar para casa? Eu disse: lhe levo, levei ele para casa. Quando bati na porta, a esposa disse: não abriu nem a porta. Chamei pelo nome dela, ela disse: ele não está não, ele saiu. Eu disse: ô amada, abre aí, abençoada. Eu vim trazer ele. Oh, como eu me emociono, comecei com essas histórias. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vim trazer ele. Quando ela me viu, ela disse: como o senhor descobriu que ele estava lá nesse lugar? Eu disse: eu vim trazer ele. Entrei, fiz uma oração por ele. Até hoje, tá vendo? O dia que Deus decreta, o dia que Deus decreta, o milagre acontece. Até hoje, esse homem está firme, tá forte, está pregando a palavra, está viajando por esse Brasil e esse mundo. Hora ou outra ele me manda um vídeo, me manda uma foto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, está andando. Eu disse, tu está andando mais do que eu, homem. Ele disse, estou fazendo a obra. Eu digo, vá, meu irmão, continue. É assim que tem que ser. Ande mesmo, ganhe vidas. Vai povoando o céu por aí, que eu vou povoando por aqui com a minha pouquinha força, mas eu vou povoando por aqui também. Vai alimentando vidas. Por aí que eu vou alimentando por aqui também. Um dia a gente vai se encontrar. Hora ou outra a gente vai se encontrar. E ele chora de um lado, eu choro do outro. Sabe o que é isso? Alegria, irmão. O dia que Deus decreta, está decretado. Então nós precisamos ser cuidadosos. E existe um momento que a gente tem que se afastar.
de alguém, de pessoas, de ambiente. Tem ambiente que é doente. E você não pode viver nele. Eu estou te ensinando de graça, eu te ensino porque eu quero o teu bem. Tem ambiente doente. E se você for para um ambiente doente, você vai adoecer. Tem pessoas que são doentes, eu não estou falando agora da doença material, não, que a doença material é normal. Uma hora ou outra a gente adoece, somos carnes, seres humanos, ninguém está livre de enfermidade, não. Ninguém, ninguém. Não é? A qualquer momento uma pessoa pode adoecer. E aí Deus está no comando de tudo, irmãos. Não tem que se desesperar. Eu estou falando de adoecer espiritualmente, por conta de alguém, por conta da conversa de alguém, por conta do tratamento de alguém, por conta do olhar de alguém, por conta das críticas de alguém. Tudo isso adoece você. Por conta da falta de credibilidade de alguém a você, falta de confiança. Tudo isso adoece. Você me entende? Então tem que ter cuidado. Deus não queria que José adoecesse perto dos irmãos dele. Foi o que Deus fez. É melhor eu fazer com que eles vendam José para o Egito, que eu vou cuidar de José lá. José estava lá sem pai, sem mãe, sem irmão, sem família. Chegou o desconhecido, anônimo. Mas o dia que Deus decreta, está decretado. E Deus permitiu ele passar ainda por umas terrinhas de aflição lá, como a prisão, não é? Passou por alguns lugares, foi jardineiro, sabe? Sofreu uma calúnia lá, que a calúnia é uma aflição dolorosa. Só sabe o que é a terra da aflição, da calúnia, quem passou por ela. É muito dolorosa, dói demais, dói demais. E aí ele passa por aquela calúnia, meu Deus do céu, suportando por ali. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa palavra? Suporte mais um pouquinho, que eu estou chegando. Suporte mais um pouquinho, que eu vou lhe abençoar. Suporte mais um pouquinho, que eu vou completar a obra na tua vida. Demi contou, delemi calar, Giofá. Tu recebe essa palavra, alegra o teu coração. Deus está dizendo para você: suporte mais um pouquinho, porque eu estou chegando. Meu Deus, chega, Jesus. Diga assim comigo: chega, Jesus. Pode chegar, Jesus, pode chegar. Estou esperando. Estou sofrendo, mas eu estou esperando. Tá doendo, mas eu estou esperando. Não tá fácil, mas eu estou esperando. E eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai fazer por mim. Eu sei que o Senhor vai me socorrer, vai me ajudar. Espere, Jesus, o dia que Deus decreta. Aguarde. Passou por tudo isso. Mas chegou um dia. Eu vejo que mensagem forte. Isso é palavra de Deus, irmão. É. Chegou um dia que Deus fez com que Faraó desse todo o poder a José. Meu Deus do céu. Tá vendo que chega esse dia? Chegou um dia que ele tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José. Ou seja, irmão, foi eleição não, minha gente. Foi votação de fulano, beltrano não. Deixa eu ir adiante. Foi Deus puro que chegou e disse: agora o governador vai ser ele. Meu Deus do céu. Do Egito. Como é que um. Ei, permita-me, permita-me. Vem comigo, entenda isso aqui, entenda isso aqui, tá? O Egito já está dizendo, o Egito tem de tudo. O Egito é pesado, irmão. O Egito é peso. Como é que um homem temente a Deus se torna governador do Egito? É contraditório, não? Contraditório, irmão. É a mesma coisa, um crente, oxente, fulano agora está como presidente dali, daquele lugar que só tem pessoas de outra religião. Respeito, viu? Não estou criticando, não. Me entendam, eu estou comentando, não estou falando de religião de ninguém. Eu nem tenho essa intenção. Respeito a religião de todo mundo. É a mesma coisa de outra pessoa de outra religião ser presidente de uma. Entende? É contraditório, não é normal, não. É um crente sendo, oxente, fulano está ali como presidente, como dirigente. Não, peraí, tem uma coisa errada. No meio de tanta gente que não quer nada com Deus, que critica o evangelho, não. Deus, foi Deus que colocou.
Foi Deus. A mesma coisa, às vezes, toda autoridade é constituída por Deus? Claro, claro. Este fulano nem crente é, que está ali na frente, é o dono dali. Sim, Deus usou de misericórdia e abençoou. Tudo é Deus. Então José está como governador, fome aperta, os irmãos dele vêm, a aflição atingiu lá, às vezes Deus permite a aflição atingir a terra de alguém, a casa de alguém, a vida de alguém. Por quê? Para quê? Para alguém correr atrás de você. Para alguém vir em um lugar que você está vivo, por cima, podendo, tendo, mandando, possuindo. Meu Deus do céu, aí Deus permitiu a terra de aflição agora onde? Onde os irmãos de José estavam. E o pai dele disse: vá para o Egito, que lá tem comida. Vá para lá, pode ir, vá atrás de comida lá. E foi para lá que eles estavam indo. Para quê? Para quê? Qual o propósito? O dia que Deus decreta é assim: para ver, ir atrás de comida. E quando eles chegaram lá, o texto diz que José o conheceu. José disse: eita, meus irmãos, lembro deles. Não é porque José estava lá em cima que esqueceu do irmão dele, não. Ele conheceu todos. Não, eu trago ele aqui, eu quero eles aqui. Vocês são de onde? São quantos irmãos? Se é o mais novo morreu. Morreu o quê? Era José, irmão. O mais novo morreu, agora só tem tantos. E foi, e foi. O pai de vocês está vivo. Ah, tá certo. Eita. Aí chegou um tempo, José viu a aflição deles. Deus às vezes nos levanta para ajudar quem um dia, é assim, viu? Nos vendeu, quem um dia nos maltratou. Às vezes Deus nos levanta, faz isso, Deus faz isso. Deus faz do jeito que Ele quer, para apoiar quem não nos apoiou. Às vezes Deus nos levanta para fortalecer quem um dia quis nos enfraquecer. Eu estou pregando aqui olho no olho a mensagem. Isso aqui não é mensagem tirada de internet, não, minha gente. Isso aqui é palavra que vem diretamente do trono da graça de Deus. Quem consegue transmitir essas palavras, humanamente falando? Só o Espírito Santo de Deus que coloca palavras. Você compreende? Às vezes Deus nos coloca lá em cima, exatamente para nós ajudarmos quem está lá embaixo. Às vezes Deus nos coloca lá em cima, num patamar alto, para receber quem vem lá de baixo, para receber quem não tem expectativa de vida, para receber quem um dia quis nos prejudicar. Tu recebe essa palavra aí. Tu pode estar por baixo hoje, numa aflição grande, mas Deus está dizendo: eu estou te preparando para entregar algo maravilhoso em tuas mãos. Recebe aí. Abre tuas mãos aí, recebe aí agora. Em nome de Jesus, recebe aí uma vitória grandiosa aí, ó. Recebe. Pode fechar sua mão. Feche sua mão e segure. Acredite, você tem que acreditar na palavra. Pronto. José estava lá em cima, quando viu, manda eles vir, pode entrar. Depois José se identificou, sou José, que vocês me venderam. É porque a vida é assim, ó. Quando guarda a palavra, não joga fora, não dispersa, não. Quando as pessoas pensam que estão nos prejudicando, estão nos ajudando. Tu recebe essa palavra? Quem está pensando que está te prejudicando, está te ajudando. Quem pensa que está te fazendo mal, está te fazendo bem. Oh, como é bom estar aqui. É, é. Quem pensa que tu não vai ser nada, um dia vai ver tu sendo. Quem pensa que tu nunca vai chegar a lugar nenhum, vai ver tu chegando. É. Quem não dá nada por você, meu filho, um dia vai dar. Um dia vai dar. E detalhe, vamos adiante. Quem diz que não precisa de você? Deixa eu falar baixinho aqui para tu entender melhor. Quem diz que não precisa de você, um dia vai precisar. E Deus fará coisas grandes na sua vida. Eu ainda estou no primeiro versículo. Meu Deus do céu, já estou com 40 minutos de mensagem no primeiro versículo ainda. Eu nem saí dele, não foi? Meu Deus.
Eu teria que chegar lá no 7º versículo. Eu estou no primeiro, não vai dar. Tinha muita coisa para falar aqui. Hoje eu pretendia falar a respeito do nascimento do príncipe da paz. E eu comecei aqui pelo versículo primeiro, que eu gosto de destrinchar todo o versículo, todo o capítulo, né? E todo o texto, mas Deus me fez passar na terra de aflição. E na terra de aflição a gente conclui a mensagem, que essa terra de aflição, ela nem é para a tua morte, nem é para a tua vergonha. Essa terra de aflição, ela não vai te trazer danos. Essa terra de aflição vai te trazer experiência. Essa terra de aflição, ela vai te ensinar a lidar com a situação. Nessa terra de aflição também, ela te ensina a valorizar o que Deus está colocando em tuas mãos. Recebe essa palavra porque ela é profética para a sua vida. Profética para a tua vida. O dia que Deus decretou. Meu Deus do céu. Tem esse dia? Tem esse dia sim. Tem esse dia. Eita Deus tremendo. Tem esse dia. E esse dia, quando chega, ninguém atrapalha, ninguém impede. Receba essa palavra. Eu vou encerrar a mensagem, porque se eu ficar aqui pregando, eu não vou parar de pregar, porque não tem cansaço, não tem nada, nada. Nunca teve, né? Nunca teve. Eu nunca deixei de pregar por conta de cansaço. Às vezes o dia é bem puxado, mas a gente está aqui, né? Lutando, batalhando, dizendo que Deus é grande. Você hoje está na terra de aflição. Vou encerrar. Um dia você vai me encontrar. Um dia, não sei aonde. Em algum lugar, você vai me encontrar e vai dizer: o senhor lembra daquela mensagem? Naquele dia eu estava na terra de aflição, mas não demorou muito. Deus me tirou dela. Glória a Deus. Recebe essa palavra. Deixa eu fazer uma oração por você agora, tá bom? Querido Deus e Pai da eternidade, Deus grande, tremendo e poderoso, fiel, amigo de todas as horas, eu te louvo, engrandeço o teu nome, porque eu sei que somente o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é o Deus que vive e que reina para todo sempre. Eu sei que o Senhor é o Deus que toma a frente, o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, eu sei. Eu sei que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Eu quero te apresentar os teus filhos que estão em casa, no trabalho, no hospital. As pessoas que estão agora, meu Deus grandão, orando comigo, intercedendo comigo, pedindo a sua bênção, pedindo o seu milagre, pedindo as suas maravilhas. O Senhor é o Deus grandão que tudo pode, que tudo faz. O Deus que manda, que reage, que age, que entra, que desfaz. Ó Deus, abençoa essa mulher, esse homem, Pai querido. Eu quero ter a alegria, não quero glória, eu quero a alegria. A glória é para o Senhor, a alegria o Senhor dá para a gente, eu sei disso. Eu quero ter a alegria de um dia encontrar essa pessoa e ela hoje está na terra de aflição, mas ela já vai ter saído dela e de posse de vitória vai me dizer: eu estava, mas eu não estou mais. Estou abençoada, estou de posse de vitória para a glória de Deus. Meu Deus, em teu nome eu profetizo, em teu nome eu profetizo a vitória, o milagre, a saída da terra de aflição. Eu profetizo a mudança, eu profetizo, meu Deus grandão, ó Deus, muitas bênçãos, que seja espiritual, que seja material, na vida dessa pessoa. Muito obrigado por esta palavra. No nome de Jesus, que o Senhor visite, meu Deus, a causa dos seus filhos, da sua serva que me pediu oração hoje, pela filha dela, que eu não vou dizer o nome, mas que o Senhor vá ao encontro, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja e que o Senhor faça um milagre acontecer. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu estou lhe pedindo, também por todo o povo, para a glória de Deus. Amém, Senhor Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês. Obrigado, tá? Muito obrigado por ter ficado até agora, aguardando, recebendo essa palavra, se alimentando comigo. Eu me alimento também. Eu fico tão bem. Eu fico forte, eu fico tranquilo. Eu fico em paz. É muito bom. Não tem coisa melhor do que estar em paz. E eu tô. E essa paz eu compartilho contigo. Tá bom? Recebe a paz de Deus aí agora, na tua mente, no teu coração, na tua casa.
Que a paz de Deus ela possa pairar aí onde você estiver, possa tomar conta aí. Que a paz de Deus ela possa entrar agora na casa, no quarto, na sala. Que a paz de Deus possa reinar aí agora, a paz de Cristo Jesus. Que essa paz ela possa reinar na vida dos teus filhos, tua esposa. Que a paz de Deus ela possa reinar no trabalho. Que a paz de Deus ela reine no teu sono em todas as áreas da tua vida, é o que eu profetizo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Divino Espírito Santo do Senhor permaneça com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês, meu muito obrigado. Ora por nós, estamos orando por vocês, apresentando para Deus da vitória, tá bom? E não esquece, o voto da virada está aí. Faça o seu, não fique de fora e seja muito abençoado em nome de Jesus. O não, a gente já tem. E aí a gente ora, faz a nossa parte. Sabe por quê? Porque estamos correndo atrás do sim. E esse sim virá. Tchau. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.